Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo no canal do YouTube da Antecipa para falar de um tema muito especial que é funil de vendas. Meu nome é Leonardo Guimarães, sou sócio e diretor aqui da Antecipa e vem com a gente. Funil de vendas é um tema que me agrada muito, sou formado na área de marketing e tenho alguma certa experiência nessa área e na área comercial também. Mas por quê? Porque funil de vendas é praticamente algo que a gente está diariamente olhando e diariamente trabalhando em cima para aprimorar e para melhorar a jornada de compra do nosso consumidor. Ficou um pouco confuso? Então eu vou explicar um pouco mais, começando com o que é funil de vendas. Funil de vendas nada mais é do que a divisão da jornada de compra de um consumidor, considerando o nível de conscientização dele. Como está aqui, vocês podem perceber, ele é literalmente um funilzinho em que um cliente, um possível cliente ali, um cliente potencial, né, como a gente chama, ele entra nesse funilzinho e ele passa por essas etapas, por esses campos da jornada de compra dele, até chegar na conversão e até passar a conversão, né, que entra a fase da retenção, a fase do remarketing ali, tudo isso acaba se tornando uma coisa mais cíclica. O funil de vendas ele vai depender muito da sua estrutura, então ele pode ter várias etapas, vários campos ali dentro. O que eu vou trazer agora ele é o funil mais básico, que é esse funil que vocês vão estar vendo aqui. O que esse funil é? Bom, a gente pega a parte de cima, ele é o topo do funil, que é a parte mais ou menos da atração. Esse é o momento em que o consumidor, ele nem conhece essa marca ainda, ele não sabe que ele tem mais ou menos uma solução ali para esse problema, mas ele já sabe que tem esse problema. Então, a primeira parte de uma jornada, a primeira parte desse funil sempre vai ser um momento em que o consumidor entende que ele tem um problema que deve ser resolvido. Beleza, esse é o topo do funil. Uma vez que ele passa para o meio do funil, que é a segunda etapa desse funil, ele já vai ter conscientizado, já vai ter passado essa parte de atração que a gente deve ter e que é a conscientização desse cliente que ele tem um problema, e ele vai entrar na segunda etapa em que é, bom, beleza, tem um problema e existem soluções. Nesse momento ele entendeu que existem soluções. Quais são essas soluções? Nesse meio de funil que a gente chama, ele está considerando diferentes tipos de soluções. Nesse momento a gente ainda não está falando exatamente de um produto específico, da marca específica, da sua empresa exatamente. A gente está falando mais ou menos assim. Bom, essa pessoa tem uma dor de cabeça. Ela vai partir para um remédio ou ela vai partir para fazer exercício físico para melhorar essa dor de cabeça? Aí sim, depois que ela entendeu que é um remédio que ela precisa, ela vai partir para o fundo de funil, que é a parte mais próxima da conversão que vai ter ali. Nessa parte, essa pessoa já entendeu, ela se conscientizou de que ela tem um problema, ela já ponderou as soluções que é no meio do funil em volta dela, e ela já está no momento de escolher exatamente qual o produto que ela vai considerar. Então digamos que ela percebeu que estava com dor de cabeça na primeira etapa, na segunda etapa ela sentiu exatamente aquela necessidade de encontrar a solução, e ela entendeu que o remédio é a melhor solução, que ela já tentou fazer isso físico, não deu certo. E no fundo de funil ela chegou e falou, bom, eu já tentei a dipirona, mas agora eu vou tentar a Neosaldina. E ela vai lá e compra uma Neosaldina de alguma marca, uma farmacêutica ali da CIMED, por exemplo, ali, eu não sei exatamente que marca é. Então ali a gente chegou na parte da conversão. Foi exatamente o momento em que o cliente virou um cliente da CIMED, por exemplo, ali nesse caso. Bom, legal, explicamos muito aqui qual que é o método de funil de venda, né? Qual é a metodologia utilizada por trás, o que tem como princípios, mas como que aplica isso na prática, né? É fácil desenhar ali um funil, escrever a parte de cima, o que é seu problema, qual que é o problema do seu cliente, é fácil você escrever o que a sua solução traz, é fácil você escrever o diferencial da sua marca. Mas como o seu marketing, o seu comercial, consegue utilizar esse funil de vendas de forma estratégica? Cada etapa de um funil de vendas, ele vai ter um propósito. Assim como eu estava falando, esse primeiro propósito, na etapa de conscientização, você tem que atrair o seu cliente. Então o seu propósito como empresa é trazer materiais que mostrem para esse cliente que ele tem um problema. Muitas vezes ele não sabe. Por exemplo, aqui na Antecipa, o que seria uma comunicação de topo de funil, de conscientização? Nós trazemos por meio do nosso blog, do nosso site, nós trazemos por meio das redes sociais, nós trazemos por meio do YouTube vídeos que não estamos falando das nossas soluções e muito menos dos diferenciais da Antecipa. Nós estamos trazendo um pouco da realidade dos empresários, dos empreendedores que apresentam um desencaixe do fluxo de caixa e mostrando para eles que isso é um problema que pode ser resolvido. No meio do funil, como que a gente apresenta essa solução? Nesse caso, a gente já é um pouco mais incisivo, a gente traz também por meio das redes sociais, já no site, e não no blog do site, mas no corpo do site, a gente vai apresentar as nossas soluções e como essas soluções se encaixam com os problemas das pessoas que são percebidas no nível de conscientização. E o fundo de funil da Antecipa é justamente aquela reunião de fechamento, é o momento em que um dos nossos analistas, dos nossos especialistas vai entrar em contato com o empreendedor, com o empresário, vai entender um pouco mais, vai personalizar uma solução para ele, vai
vai realizar a venda. Então esse final, realmente essa pessoa já entendeu que o desconto de duplicata, que a antecipação de recebíveis é a solução para ele, e ele está ponderando qual empresa que realiza esse serviço vai ser o parceiro de crédito dele. E nisso, você tem como propósito, você empresário, como a gente tem aqui, de mostrar para esse consumidor, de mostrar para esse cliente o seu diferencial. Mostrar exatamente o como a sua empresa se diferencia dos outras que apresentam soluções próximas de você, mas o que agrega valor ao seu diferencial, ao seu negócio, ao seu produto, ao seu serviço. Algumas considerações finais. Bom, primeiro, um funil de vendas ele não encerra nessas 3 etapas. Depois vem a parte da conversão, que é aquela venda, mas você tem que ter um trabalho muito grande para manter a pessoa dentro da sua empresa. Que geralmente isso vai acontecer por 2 formas. 1, atendimento, bom atendimento, você ser prestativo com a pessoa. E 2, o pós-venda, que também é muito relacionado ao atendimento, mas engloba alguns outros fatores. O que são esses fatores? Bom, se a gente fala de uma empresa de serviços, de recorrência, o atendimento é algo que vai estar recorrente lá, a pessoa vai pagar uma mensalidade, um FII mensal, alguma coisa assim, e essa pós-venda acontece de uma forma de um atendimento próximo. Mas se a gente está falando de uma compra pontual, como um tênis, ou até um carro que tem um valor mais agregado, que geralmente ninguém compra um carro todo ano, é muito mais difícil essa compra anual de carro, e para manter a pessoa dentro você tem que trazer outros serviços ali. Esse pós-vendas, quando a venda é pontual, ele é um pouco mais difícil, mas é a partir dali que você vai garantir que a pessoa fique mais tempo na sua empresa e ela não tenha que ficar passando por esse funil novamente. Porque esse funil é caro, esse funil demanda um custo de aquisição de cliente, o famoso CAC. Você tem que gastar com os seus posts, você tem que gastar com suas reuniões, você tem que gastar com o salário do seu comercial, com comissionamento, você tem que gastar com tráfego de marketing, você tem que gastar com tudo isso. Então o ideal é que uma vez que a pessoa já esteja dentro da sua empresa, ela já passou pela parte da conversão, você não coloca ela para fora. Você deixa ela dentro, ela rendendo o LTV, né? Que é o Lifetime Value, é o tempo em que a pessoa gasta dentro da sua empresa ali. Então você tem que garantir que cada vez mais a pessoa fique lá dentro para você não colocar ela novamente naquele funil. A segunda consideração que eu queria trazer é algo que a gente vê muito no mercado hoje, eu tenho estudado bastante quanto a isso, eu acho que é algo que ainda não está tão maduro, mas é algo que faz muito sentido, é que não se olha mais exatamente isso como um formato de funil. Isso que eu falei agora, de deixar a pessoa lá dentro, de certa forma, ela engloba essa teoria que eu vou falar agora. Eu vou pôr uma imagem dessa nova teoria, mas a grande questão dessa teoria é o novo formato de funil que chama Flying Wheel, ou roda gigante, como ele é visto. Qual que é a teoria? No centro vai ter o cliente, em volta do cliente vão ter mais ou menos as 3 estratégias principais. Ou seja, vai ter um pouco do nível de conscientização, um pouco do nível de consideração e um pouco do nível de conversão. Então ali você vai ter, numa ponta de conscientização, você vai ter o marketing. Na ponta de consideração, você vai ter as vendas, o comercial. E na ponta de conversão, ou seja, de retenção dentro, você vai ter o departamento de Customer Success, ou seja, não precisa ter um departamento de Customer Success, mas é o pós-vendas, é aquilo de você estar próximo do seu cliente, de você acompanhar o seu cliente depois que a venda foi realizada, para garantir que ele está tendo uma boa experiência lá dentro e para garantir que ele vai continuar comprando. Por que eu digo que isso é algo que engloba no funil que eu estava falando ali? Porque uma vez que você enxerga com o cliente no centro e isso em volta dele, você também consegue enxergar um funil que o seu cliente caiu dentro, e uma vez que ele está dentro, aí sim, as outras etapas do funil devem rodar em volta dele, ou seja, você deve estar sempre trazendo ele para dentro. Se o cara comprou um carro de novo, você deve continuar jogando e-mail marketing para ele, mas não considerando ele como um cliente do zero, mas sim como um cliente já existente seu, um cara da sua base, uma pessoa que está lá dentro. E quando você vai fazer a loja de carro vai fazer ali um petit comité, algum coquetel, um happy hour, você chama essa pessoa como um cliente próprio, que são o que as marcas de luxos fazem ali, para não ter que ficar adquirindo, porque o custo desse cara é caro. É difícil trazer um cliente qualificado, é caro trazer um cliente qualificado ali. Quanto mais caro for seu ticket, mais caro vai ser trazer isso. Bom, pessoal, funil de vendas é um assunto muito complexo, é um assunto muito longo. Se você quer entender um pouco mais, você pode adquirir por 12 vezes de R$ 24,65 a nossa videoaula, que é muito recente, acabamos de lançar ela oficialmente, a hashtag A Gente Ensina Empreendedores, que está disponível no Hotmart. Vamos deixar aqui na descrição o link para vocês acessarem. Nós temos uma aula de mais de 10 minutos, exclusiva também só para funil de vendas, mas temos um módulo inteiro dedicado somente para o departamento comercial, que tem mais de 1 hora falando de como utilizar essa estratégia de forma eficiente dentro do seu negócio. Esse vídeo está ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa no comentário se tiver alguma dúvida, se tiver alguma recomendação, ou se tiver alguma dica pra gente, uma recomendação de próximo vídeo ali pra gente fazer. Deixa o seu like, deixa aqui a sua inscrição no nosso canal da Jantecipa e vem com a gente.